pessoal, estamos de volta ao Pode Contar com a cobertura especial na 24ª Convenção dos Contabilistas Capixabas e do 5º Seminário das Empresas de Serviços do Estado do Espírito Santo. E o papo de hoje é sobre gestão responsável com inovação no sistema CRCs. E para contar sobre esse assunto, está aqui comigo ele que é contador e tributarista, presidente do Conselho Federal de Contabilidade de Fortaleza, professor, autor de 10 obras na área de contabilidade, tributos e empreendimentos, digital influencer. Seja muito bem-vindo, presidente Felipe Guerra, ao Pode Contar. Obrigado, Fabrício. Feliz de estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo aí sobre gestão inovadora, né? Um tema bem relevante. Bem relevante, a gente já agradece a sua participação aqui no Pode Contar. Eu já inicio a nossa pergunta. Conta pra gente da sua palestra sobre gestão responsável com inovação no sistema CRCs. Legal. Tive a oportunidade de fazer um bate-papo ali com a Carla, a presidente Carla Tasso, e a gente falou exatamente sobre esse propósito de trazer uma gestão inovadora. Que muita gente associa a inovação exclusivamente à tecnologia, onde, na verdade, o propósito de se trazer inovação é você fazer as coisas de uma forma diferente, melhores, mais eficientes do que elas vinham sendo feitas e utilizando, obviamente, mais recursos tecnológicos, recursos esses que muitas vezes são escassos, né, do ponto de vista financeiro, de pessoas, mas utilizando recursos de forma mais eficiente, estratégica, para poder, de fato, ampliar os produtos e os serviços que são oferecidos pelo Conselho de Contabilidade. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa conversa sobre gestão inovadora foi quais são os produtos, os serviços que nós estamos trazendo de forma diferenciada, otimizando processos, trazendo melhores entregas para a classe diante dessa demanda crescente, sempre com a gestão mais eficiente. Perfeito. Né, de recursos que são, obviamente, bem escassos. Bom, a gente está falando de inovação no sistema. Aí vai uma pergunta. Tá. Como você avalia a imagem do contador atualmente? Porque há um estigma, presidente, que o contador é aquele cara que só faz imposto de renda e é procurado só nessa época. A gente escuta muito isso. Como você avalia a figura do contador hoje? Excelente pergunta, Fabrício, porque isso, no meu ponto de vista, está totalmente conectado com essa questão da inovação. Uma das coisas que nós precisamos inovar, ou seja, fazer diferente e melhor, é exatamente se posicionar. O posicionamento do contador, durante muito tempo, foi um posicionamento de bastidor. Foi um posicionamento operacional, foi um posicionamento que, de fato, refletia a percepção que a sociedade tinha de nós. E hoje nós estamos buscando exatamente reposicionar o contador. Tenho falado sobre isso desde antes de entrar no conselho, né? Que o contador precisa assumir um papel de protagonista, ele precisa assumir a liderança, ele precisa assumir a frente, ele precisa, de fato, se posicionar mais forte. E essa mudança vai fazer com que a sociedade nos perceba de forma diferente. Não é impondo uma condição de como eu quero ser enxergado. Eu não posso dizer, olha, eu quero que vocês me vejam assim, eu preciso me posicionar assim para ser enxergado dessa forma. Então, eu tenho trabalhado muito, principalmente junto à classe empresarial, junto à administração tributária, junto à comunidade acadêmica, para que o contador se reposicione como alguém mais estratégico, mais parceiro dos negócios, mais parceiro da administração pública, mais parceiro da sociedade. O contador, ele é um parceiro da sociedade. Ele não defende os seus próprios interesses apenas. Ele defende os interesses da sociedade. Você acha que algumas frentes precisariam ser montadas, criadas, melhor dizendo? Sistema, academia e tem que estar mais unido, então, para mudar um pouco essa imagem? Com certeza. É exatamente essas três linhas. Classe empresarial, que seria o mercado, né? Mercado de trabalho, mercado de atuação profissional. A comunidade acadêmica, a pesquisa contábil, Perfeito. Ela acaba sendo muito distante da prática de atuação contábil. Mas isso se dá por esse distanciamento em que se dá essa atuação burocrática da comunidade acadêmica. Então a gente precisa aproximar. Tem que ter um alinhamento. Precisa ter um alinhamento. Precisa aproximar o que está sendo discutido em prol do desenvolvimento da ciência daquilo que de fato acontece dentro das empresas e é a atuação do profissional contábil. O que ele faz? Será que é isso que está sendo discutido lá na academia? Então, essa aproximação ela também é necessária. Então, presidente, a mudança tem que acontecer de dentro para fora. De dentro para fora, perfeitamente. Perfeitamente. Você é muito ativo nas redes sociais. Como isso aconteceu? Assim, ser digital influencer, como foi porque como você é professor, você começou a falar algumas coisas nas redes e começou a ter vários seguidores. Como que isso aconteceu?
aconteceu de forma não planejada. Na verdade, enquanto professor, né, eu sempre fui muito apaixonado pelos temas relacionados à contabilidade e tributação. E com a popularização das redes sociais, eu via muita gente publicando conteúdos ali nas redes sociais, nos mais diversos tipos, a maioria relacionado à parte de entretenimento, né? E eu decidi, não, vou postar um conteúdo relacionado à área contábil, tributária. E aquilo foi muito aceito, porque muitas vezes o profissional está enfrentando desafios na sua atuação, dentro do escritório, no seu trabalho, sozinhos, sem ter com quem compartilhar. E muitas das dúvidas que eles têm, muitas vezes eles não têm nem a quem recorrer. Então o vídeo acabou se tornando um canal de comunicação com eles. Que viralizou. Eu pegava ali um tema que eu achava que era uma dor da época, gravava o vídeo e o pessoal, poxa, eu estou passando exatamente por isso aqui no escritório. E isso acabou fazendo com que o trabalho fosse disseminado, assim. Aí você publica conteúdo... Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, há 5 anos. Há 5 anos. Há 5 anos, todos os dias. Aí a gente fala das redes sociais. Vamos falar um pouquinho da tecnologia, então. A tecnologia surgiu, aí vem aquela conversa. A contabilidade vai acabar. O profissional não vai mais existir por conta da contabilidade. Como é que você avalia isso? Eu avalio, Fabrício, de forma bem prática, que normalmente quem tem essa percepção ainda conhece de forma rasa a atuação profissional. Eu bato bastante nas minhas aulas na tecla de que o profissional da contabilidade, ele foi... É pesado, né? Eu falo num ambiente de sala de aula, mas vou falar aqui no podcast. Eu brinco que o profissional foi enganado. Foi vendido para ele de que só se aprende contabilidade na prática, na prática, na prática. Só que essa prática era mera execução. Era somente apertar botão, era somente preencher uma guia. E isso se valorizou muito. Contraintuitivamente, na nossa profissão, a prática operacional ela foi super avaliada, ao ponto de quem tinha essa prática operacional se achar mais contador do que quem tinha conhecimento. Então, hoje em dia, quem tem medo da mudança tecnológica são exatamente essas pessoas cujo seu trabalho é extremamente operacional. Porque, de fato, nós temos hoje robotização de processos. Facilitou tanto a vida. Demais, demais, demais. A tecnologia, os sistemas hoje estão extremamente preparados para ajudar, para que o contador atue de forma mais estratégica. Então, quem atuava de forma extremamente operacional, viu o seu trabalho indo embora. Então, esse cara tem medo. Mas quem é um profissional da contabilidade com um posicionamento mais estratégico, mais parceiro dos negócios, mais consultivo, e não do ponto de vista de modismos, mas do ponto de vista da essência do que a profissão contábil sempre se propôs, esse cara ele não tem medo de tecnologia, pelo contrário. E aí tem um termo que está sendo muito utilizado para quem mexe com tecnologia, é multimeios. Então, o profissional da contabilidade ele pode ser sim multimeios, juntar todas essas expertises e aliar com a tecnologia. Sim, a tendência é que o profissional da contabilidade ele desenvolva no seu ecossistema de atuação, hubs de serviços. Perfeito. Onde ele não fique só mais na contabilidade. Se o seu cliente precisa de software, ele tem. Se o seu cliente precisa de assessoria jurídica, ele tem. Se precisa de assessoria de processo, gestão, tudo o profissional da contabilidade consegue lhe auxiliar e ele desenvolve isso através de construção de parcerias, de sociedades de negócios. Verdadeiro conceito de hubs de serviços mesmo. Perfeito. Você falou agora há pouco sobre a sala de aula, né? Vou assustar os meus alunos ali. Tá? Como professor, como você avalia a sua visão como professor dos profissionais que vão se lançar no mercado brevemente? Fabrício, com certa preocupação. Por quê? Eu estou em sala de aula com muita frequência, mas normalmente para quem já é profissional. Só que eu tenho muito contato com aqueles professores que estão na academia, na formação desses jovens que ainda vão ingressar no mercado. E o que eu percebo é que existe um distanciamento muito grande entre aquilo que a gente está trabalhando com quem já é profissional, daquilo que quem ainda é estudante está fazendo. Perfeito. Então isso me traz preocupação porque precisa dessa aproximação. Mas, eu olhei para ali e perdi. Mas na sala de aula, assim, você acha que eles ficam... como é que eu posso te dizer?
Eles ficam preocupados com o que é passado, eles procuram entender, ou você veja, eu estou falando isso por conta do exame de suficiência. Tá. Há uma dispersão, eles perguntam, questionam, porque é bom a gente saber disso, você como professor traz essa experiência. Eu não acredito que quando a gente fala de exame de suficiência, o problema seja assim, pela dispersão. Sim. O que eu acredito que acaba acontecendo muito é exatamente esse distanciamento entre perfeito, essa é a palavra. Uma proposta mais teórica que é oferecida em sala de aula e a distância daquilo que de fato ele vai exercer na prática. Perfeito. E que isso acaba acontecendo exatamente por essa construção que houve de que a prática e a teoria são muito distantes, aonde não são. Perfeito. Presidente Felipe Guerra, nosso tempo está acabando. Um bate-papo excelente. Gostaria de agradecer sua presença no Pode Contar, esse digital influencer. Todo dia publica conteúdo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Contar. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar de contabilidade para o nosso público e conte sempre comigo quando precisar. Pode Contar, volta na semana que vem. A gente se vê. Tchau.